No vídeo de hoje, o Coronel Parker se defende. Ele que sempre foi avesso a entrevistas, a repórteres. Hoje ele fala um pouco sobre a sua relação comercial com Elvis. Então, estamos há alguns vídeos acompanhando o processo do espólio com o Coronel Tom Parker após a morte de Vernon Presley. Do livro O Coronel, de Alana Nash. Vamos ao texto. O fato da relação durar 21 anos deveria dizer tudo, disse o coronel e insistiu. Elvis sabia que eu prestava serviços para outras pessoas. Ele estava satisfeito com o nosso acordo e funcionou. No entanto, quando os fatos começaram a vir a público, houve uma comoção e Parker sentiu a necessidade de falar novamente. O homem com casco de rinoceronte tinha ferocidade na voz. Enquanto falava com um repórter do Memphis Press Scimitar, insistindo que Tual não havia composto o quadro completo de seu relacionamento com o falecido cantor. Pela primeira vez, ele criticou seu cliente. Longe de ser maleável e facilmente controlado, Elvis era temperamental e obstinado, disse Parker, e teve que ser forçado a honrar seus compromissos, muito embora o coronel se recusasse a discutir a dependência química de Elvis. O coronel deu a entender que o relacionamento deles não era nada fácil e que Presley, sem automotivação, costumava ser inconstante, suas ações imprevisíveis. Às vezes, disse ele ao repórter em uma demonstração incomum de emoção, era uma grande dor de cabeça mantê-lo em movimento. Mas o que o coronel, de fato, desejava transmitir girava ao redor da questão fiduciária. De acordo com Parker, Elvis frequentemente recusava seus conselhos sobre negócios importantes. Ele queria sempre tomar a decisão final, disse Parker. Ele tinha vontade própria. No centro de seu argumento estava a venda do catálogo musical de Presley para a RCA, que o coronel alegou ter sido muito mal compreendida. Tenha em mente, disse ele, que Elvis aprovou todos os contratos com a RCA. Elvis estava totalmente ciente de toda a transação e a palavra final foi dele. Eu não tinha absolutamente nada a esconder. Apesar do fato de que as canções mais antigas de Presley não estavam vendendo e rendiam muito pouco, o empresário informou. Quando a RCA nos abordou sobre a compra, eu não estava interessado. Eu achei uma ideia estúpida, até mesmo a se considerar. No entanto, tanto Elvis quanto Vernon realmente pressionaram. Segundo Parker, eles o instruíram a recusar a oferta de 3 milhões de dólares e fechar o negócio quando o montante atingisse os 5 milhões
de dólares. Pessoal, esses valores em 1973, corrigidos pela inflação para 2021, os 5 milhões de dólares hoje seria o mesmo que 30 milhões de dólares. Se você está no Brasil, podemos falar em 150 milhões de reais. Uma mega sena acumulada. Isso colocou fim na incerta receita regular dos royalties, completou o empresário. Como resultado, as decisões de Elvis em 1973 foram corretas, afirmou ele, acrescentando que o acordo foi, dentro das circunstâncias, o melhor possível. Com isso, o coronel também afagou o próprio ego. O coronel explicou que também negociava um novo contrato de gravação em conjunto com a venda do catálogo musical, mas que Elvis falhou em produzir os álbuns anuais necessários e acordados no novo contrato com a RCA. Para cumprir o acordo com a gravadora, o coronel montou álbuns usando fitas de shows ao vivo, que a RCA aceitava no lugar de gravações de estúdio. O coronel também abordou outra acusação das investigações do tutor do advogado do espólio Tuol, sobre seus contratos com Presley não oferecerem a cláusula de auditoria. A maioria dos artistas da época não tinha, contra-argumentou o coronel. Mesmo assim, as acusações não cessavam. Os executores do espólio agora adotavam uma abordagem legal diferente, afirmando que Parker jamais possuiu uma licença para atuar como gerente de Elvis. No entanto, com cerca de 5 milhões de dólares em caixa em 1977, o espólio estava à beira da falência e relutante em embarcar em litígios dispendiosos, especialmente porque a Receita Federal recentemente exigiu o pagamento de 14 milhões e 600 mil dólares em impostos adicionais. Corrigindo a inflação de 1980 para 2021 desse valor, algo em torno hoje de 50 milhões de dólares. Portanto, se você fosse a Priscila, a executora do espólio na época, você teria em mãos 22 milhões de dólares e um saldo devedor só para a Receita de 50 milhões de dólares. Portanto, você ainda estaria devendo 28 milhões de dólares. Portanto, não é de se admirar que o espólio não quisesse alongar ainda mais este processo, o que fatalmente absorveria mais e mais dólares, agora escassos. Uma última nota: Elvis sempre pagou regularmente o tio Sam. Ou seja, Elvis sempre fez questão de pagar seus impostos em dia. Ele costumava bronquear com seu pai e dizia: papai, eu ganho bastante dinheiro, ganho muito dinheiro. De forma que se o governo quiser metade, dê metade a eles e ainda sobra bastante. Mas então por que o espólio estava com uma dívida tão alta com o imposto de renda? Em primeiro lugar, porque o espólio subestimou o próprio valor de Graceland, bem como o valor dos royalties de filmes, discos, especiais de televisão. Tudo isso foi calculado de forma errada. Essa dívida existiu depois, nos últimos 3 anos após a morte de Elvis. Essa dívida não foi deixada
por Elvis. Amigos, eu volto ainda com mais sobre este processo. Espero só que o meu vizinho não esteja presente no dia que eu gravar o outro vídeo. Elvis Forever.